Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. E é com muita alegria que eu chego até a sua casa para que nós possamos meditar juntos. Assim como eu recebo todos vocês aqui na minha casa, nesse espaço destinado para a oração e para a meditação da Palavra de Deus. Quero que você também pegue a sua Bíblia para que juntos nós possamos visualizar o que Jesus nos ensina e o que nós podemos fazer no dia de hoje para que a nossa vida e a nossa família seja melhor. O Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 27. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui Jesus faz este anúncio aos seus discípulos, preparando-os para aquilo que há de vir. E é interessante esta relação, que aí eu gostaria que você meditasse comigo, nesse diálogo com Pedro. Se você acompanhar um pouquinho antes, alguns versículos anteriores, Jesus elogia Pedro pela resposta, porque Jesus havia perguntado: Quem dizeis os homens que eu sou? E vós quem dizeis que eu sou? E Pedro, na ocasião, havia respondido: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro, dizendo que aquilo que ele estava professando não era obra humana, mas algo que vinha do céu. E aqui eu gostaria de fazer esse paralelo. Nós, enquanto seres humanos, nós vivemos essas duas dimensões, a dimensão do céu e a dimensão terrestre. Quando nós vivenciamos a dimensão do céu, das coisas celestes, daquilo que vem de Deus, nós conseguimos dar respostas certas para as coisas que acontecem à nossa volta. Assim como Pedro faz a sua profissão de fé, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a partir do momento em que Pedro pensa simplesmente com o seu humano, na sua dimensão terrestre, ele começa a dar respostas erradas. Por quê? Porque foge da cruz. Foge do plano de Deus. E é interessante uma coisa que nós precisamos aprender, de modo especial com o Evangelho de hoje. Se nós quisermos alcançar a ressurreição, nós necessariamente precisamos passar pelo caminho da cruz.
Se ao longo da sua vida você fica fugindo do sofrimento, quer só as coisas boas da vida, você também está deixando de lado a ressurreição. Quando nós conseguimos nos envolver e administrar as dores da vida, as perdas da vida, os conflitos da vida, embora a gente não busque, mas eles se apresentam na nossa vida, se nós conseguirmos encarar com um coração cheio de Deus as cruzes que aparecem na nossa vida, nós também alcançaremos a ressurreição. E esse é o caminho. O Evangelho nos ensina. Diz aqui o texto: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o caminho que leva à ressurreição. Esse é o caminho que leva para o céu. Se nós optarmos por fugir das cruzes da vida, fugir das situações em que nós precisamos administrar e resolver, tipo, não, isso aqui não é comigo, fazer conta que não sabe de nada, vai tirando o seu corpo fora. Aqueles que tiram o seu corpo fora nas situações que também o envolvem, estes também estão abrindo mão da própria ressurreição, da própria vida eterna. Então nós precisamos saber administrar a vida. A vida é feita de coisas boas e coisas que precisam ser administradas, coisas que são um pouco mais difíceis. Mas é neste contexto da vida, nesta totalidade da vida, que nós vamos dar uma resposta para Jesus, para Deus, diante desta vocação que nós abraçamos. Todas as vocações, estamos aí finalizando o mês vocacional, todas as vocações, elas têm os seus desafios, as suas renúncias, mas também tem tantas coisas boas. E nós precisamos encontrar as coisas boas de cada vocação. As outras, vamos administrar e tentar resolver com um coração cheio de Deus. Lembram da situação de Pedro? Quando ele pensava com um coração cheio de Deus, voltado para o alto, ele deu respostas certas. A partir do momento em que ele pensou com o coração voltado para a realidade terrena, ele começou a dar respostas erradas e começou inclusive a atrapalhar o plano da salvação. Que nós possamos entender qual é o plano de salvação que Deus tem para a nossa vida e que nós possamos nos colocar a caminho. Lembre-se, a ressurreição, o caminho da ressurreição passa pela cruz. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa família e também sobre esta semana que se inicia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.